livro de Lucas, capítulo 24, versículo 30 a 35 diz assim: E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar nesta casa, assim como tem sido desde o início dessa reunião. Que o Senhor tenha total liberdade para fazer tudo aquilo para a qual o Senhor nos trouxe a esse local. E o porquê desta palavra nesta manhã, Senhor. Assim nós recebemos da Tua parte essa porção para nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos ter um momento de ceia, né? E a ceia, o Senhor Jesus disse: Fazei isto em memória de mim. Então nós precisamos trazer a memória. E o que é trazer a memória? Ou seja, manter vivo uma memória. É algo que alguém fez e algo importante e precisamos deixar aquilo como memória. Já viu nas praças aí, né? Às vezes tem alguns monumentos para preservar a memória daquela pessoa, não é? Tem lá um monumento aqui e ali, coloca lá aquela, muitas vezes um busto para deixar em memória o que aquela pessoa fez. E a Bíblia, quando Jesus vai falar da ceia, ele fala para nós fazermos isso em memória dele, memória do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nessa passagem que nós lemos aqui, né, fala de 2 homens, né, que iam de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E eles iam caminhando para Emaús, e quando nessa caminhada Jesus já havia sido morto na cruz, já tinha sido sepultado, e Jesus ressuscitou e ia junto com eles. E eles iam caminhando, conversando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, falando a respeito de Jesus, a crucificação, a caminhada, como os principais sacerdotes conspiraram, como o povo pediu para Pilatos crucificar, né? E eles iam conversando sobre isso, e Jesus chega e começa a andar junto com eles. E Jesus vai caminhando, e Jesus vai perguntar para ele: do que vocês estão falando? E eles vão falar assim: por acaso você é o único forasteiro? Ou seja, você é o único desinformado que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E aí Jesus fala: mas o que aconteceu? E eles começam a falar. E aí eles vão caminhando, conversando com Jesus. Aí chega um ponto da conversa que Jesus interrompe aquela conversa e Jesus começa a explicar para eles. A Bíblia fala que Jesus começa desde Moisés, passando pelos profetas, e Jesus vai ensinando aqueles homens, conversando com aqueles homens, até chegar na aldeia. E quando chegaram na aldeia, já estava tardezinha, Jesus faz... Olha, interessante isso na Bíblia. A Bíblia dá uns detalhes, né? Jesus, ele faz como se ele fosse para frente. Como ele não fosse para Emaús, ele fosse para outro lugar, mais para frente. E ele fala como: eu vou mais à frente. E aí aqueles homens convidam Jesus para entrar em Emaús, né? Mas o propósito de Jesus era realmente ir até Emaús com ele. E aí eles entram, eles sentam ali, faz todo aquele ritual, e na hora que eles sentam à mesa, né? Aí, quando nós chegamos aí no versículo 30, né? Chegou no versículo 30 que nós lemos: E aconteceu que
quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E esse momento, quando Jesus pega o pão, abençoa o pão e parte esse pão e distribui, ali então começa algo totalmente sobrenatural, né? A Bíblia diz assim: então se lhes abriram os olhos e reconheceram que era Jesus. E eles vão voltar, né, para Jerusalém e eles vão falar: nós, mas não ardia no nosso coração quando ele falava da palavra, quando ele pregava e ensinando a Bíblia para a gente, aquilo ardia dentro de nós, queimava no nosso peito, né? E onde eu quero entrar com você aqui, irmãos, é que a mesa fala de comunhão, de intimidade. Mas a mesa fala de um negócio um pouco além da comunhão. A mesa fala de revelação. A mesa fala de abrir os olhos. Porque quando eles estavam à mesa, quando Jesus abençoou o pão, quando Jesus partiu aquele pão, a Bíblia diz que abriram-se-lhes os olhos. E esse abrir-se os olhos é algo tão importante, porque fala de revelação, eles reconheceram quem era Jesus. Porque por mais que seja um bom pregador, queridos, por mais que seja uma boa pregação, tenha lá toda aquela estrutura, tudo, por mais que seja muito bem elaborado, mas se não tiver revelação, se não tiver poder de Deus, se não tiver a presença do Espírito, só fica a palavra. A Bíblia diz que o próprio Jesus pregou para esses dois homens no caminho de Emaús. O próprio Jesus pregou, a Bíblia ardia no coração deles, mas os olhos deles continuaram fechados. E infelizmente no nosso tempo ainda tem muita gente assim, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra, caminha com Jesus, queima no peito, mas não tem revelação, não tem conhecimento, os olhos continuam fechados. Porque o próprio Jesus foi pregando para esses homens. E foi pregando aquilo que queimava no coração deles, queimava, ardia. Mas os olhos continuavam fechados. Porque não tinha comunhão. Não tinha revelação. Porque não tinha comunhão. Então, são pessoas que muitas vezes têm muito conhecimento, muita sabedoria, entendem muito, mas não senta à mesa com Jesus. Não tem um tempo com Jesus, não tem comunhão, sabe? E é isso que eu quero falar com você, essa comunhão, porque na comunhão os olhos são abertos. E na comunhão, quando os olhos são abertos, e o abrir dos nossos olhos é revelação. E depois que eles receberam a revelação, irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram tão alegres, tão felizes, que eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, nós precisamos contar, nós precisamos falar do que aconteceu conosco, nós precisamos ir para Jerusalém, precisamos testemunhar de Jesus. Isso é para quem tem revelação, isso é para quem tem olhos abertos, irmãos, né? Olhos abertos, tem revelação. E a comunhão traz essa revelação. E revelação, irmãos, é diferente de conhecimento. Hoje nós vivemos no tempo do conhecimento. Tem muita gente falando de muitas coisas. Tem muita gente que está pregando aí para todo lado, internet. Você quer saber, é só pôr lá, você vai abrir um monte de coisa. Mas muita gente com muito conhecimento pega um texto da Bíblia, explica, e olha, no grego diz isso, no hebraico diz isso, no chinês diz isso, e um monte de coisa. E prega com tanta eloquência e fala com tanta graça, sabedoria e tanto entendimento, mas não tem revelação. Não tem revelação porque eu sou pregador, eu entendo das coisas, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu já vivi isso, eu sei fazer isso. E não tem intimidade, não tem mesa, não tem comunhão com Jesus. E quando não tem mesa, não tem comunhão, não tem intimidade com Jesus, não tem revelação, irmãos. Os olhos continuam fechados. Os olhos continuam fechados. Não reconhece Jesus. Não reconhece Jesus. Se prega, se deu uma palavra que teve algum entendimento ali,
está trazendo a glória para ele, mostrando, oh, não, eu sei, eu conheço, eu tenho capacidade, eu sou isso, eu sou aquilo, e não reconhece Jesus. Porque como nós já ouvimos aqui, sem Jesus, o que nós somos? Sem a presença, sem esse Deus que nos criou, quem nós somos, queridos? Nós somos um grupo de reunidos num lugar, uma comunidade, nada mais que isso, e não é isso que não é o propósito de Deus. Reunião como essa, muitos lugares podem fazer. Muitas pessoas podem se reunir e falar, nós somos do povo de Deus, e reunir e fazer. Mas a diferença está a ter intimidade, ter mesa, ter comunhão com Jesus. Por isso Jesus deixou a ceia. Ele falou, fazer isso em memória de mim. Não perca os teus olhos da minha presença. Não perca os teus olhos da tua caminhada comigo. Eu vou para o céu, eu vou subir, eu vou ser ressuscitado. Mas celebre a ceia. Tenha um memorial para vocês não se esquecerem de qual que é o plano, qual que é o projeto, o que é a igreja. Tem que ter revelação, comunhão, mesa, para entender o que é a igreja, irmãos. Porque senão vai começar a virar um monte de coisa, e um monte de coisa que o mundo diz, mas não vai ser igreja. Porque igreja é lugar de comunhão, é lugar de mesa. Por isso que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de vir à igreja, porque na igreja a gente se é lixado, né? Na igreja nós somos tratados, somos trabalhados. Na igreja nós somos levados a ouvir coisas que nós não queremos. Vamos sentar perto de alguém que a gente não vai querer, mas Deus vai colocar. Porque Deus precisa tratar isso conosco. E a única forma de tratar isso é com comunhão. Estarmos juntos, não é? Nós somos um povo totalmente diferente um do outro, não é? Cada um tem um jeitão de ser, cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito de falar, jeito de andar, né? Cada um tem as suas maneiras aí. Mas quando nós nos reunimos e começamos a adorar o mesmo Deus, começamos a ter uma vida, uma intimidade com o mesmo Deus, então nós começamos a ter comunhão uns com os outros. Não é assim que a Bíblia fala? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sem essa comunhão, queridos, não há purificação. Porque Jesus diz, primeiro nós precisamos ter essa comunhão, para que depois receber o perdão. E essa comunhão vem através da igreja do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos estar dentro de uma igreja. E conhecimento é diferente de revelação. Por mais que a gente tenha conhecimento, mas quando vem uma revelação, aquilo ferve o coração, não é? Você já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia toda uma vez, ao menos, na vida? Faz esse propósito de ler, ao menos uma vez, né? O ano passado eu li no aplicativo, lá já falei, né? Esse ano já comecei no outro aplicativo. Mas vai lendo, todo dia um pouquinho. Porque o conhecimento é importante. À medida que você vai tendo conhecimento, Deus vai revelando as coisas. E às vezes tem uns textos que a gente já leu tantas vezes, e às vezes você vai ler, a hora que você lê, alguma coisa chama atenção ali. Pequena coisa chama atenção. E quando chama aquela atenção ali, você tem que prestar atenção, porque ali Deus quer te revelar alguma coisa. E quando Deus revela alguma coisa, irmãos, parece que o coração da gente enche de alegria, não é? Que coisa gostosa que vem para dentro da gente assim. A gente podia ter lido 1 hora lendo, não aconteceu nada, mas 2 segundos aquilo revelou, aquilo veio para dentro assim, né? Aquilo muda tudo o coração da gente. Porque é a revelação. A revelação é algo totalmente diferente de conhecimento. E Deus, Ele trabalha no individual, mas na maioria das vezes Deus trabalha em comunhão. De uma forma toda. Quando Deus levantou Moisés, Êxodo 3 fala quando Deus levanta Moisés e do projeto de Deus com Moisés. E quando Moisés vai libertar o povo que estava escravo no Egito, o projeto de Deus era levantar uma nação, tirar uma nação do Egito. E à medida que Moisés foi trabalhando no Egito, o faraó foi negociando. O faraó,
O faraó queria que fosse só as pessoas, deixasse os velhos, depois vai os velhos, vai todo mundo, mas deixa os animais, sabe? Ele foi negociando porque ele queria segurar alguma coisa do povo no Egito. E Deus trabalha de uma forma, Deus trabalha em comunhão, porque através de Moisés, Deus foi tratando no Egito para que todos os do Egito saíssem, e saíssem com tudo. Chegou ao ponto de Moisés falar para o faraó: nenhuma unha vai ficar. Ou seja, nada vai ficar, porque Deus, ele libertou aquele povo, e ele queria todo aquele povo para ele. Porque Deus não quer, não é que Deus não quer individual, mas Deus trabalha no coletivo. E no coletivo tem comunhão, não tem como não desfrutar de comunhão, irmãos. Porque no coletivo nós estamos juntos. É mais que um, né? E Deus trabalha assim. Deus trabalha no coletivo. Trabalha no individual, mas os planos de Deus geralmente são no coletivo. Deus quer abençoar muito mais do que nós pensamos. Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar a sua casa. Deus não quer que você seja abençoado só você para dizer que você é o bonitinho. Deus quer abençoar toda a sua casa. Deus quer abençoar toda a sua família. Deus quer abençoar todos que estão à sua volta. Porque Deus trabalha de uma forma para atingir todos, né? Todos. E na comunhão é onde nós recebemos a bênção. Lembra do Salmo 133? Vamos ler o Salmo 133? Volta um pouquinho aí. Salmo 133. O que diz o Salmo 133? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. A Bíblia está falando, Salmo 133, está falando de comunhão. Quando estamos juntos, como estamos em comunhão, a palavra de Deus diz que Deus revela, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção. Então, quando nós temos comunhão, nós vamos receber a bênção de Deus. Agora, é fácil viver em comunhão, irmãos? Em comunhão em 4, 3 já não é fácil, né? Porque marido, mulher e filho já não é tão fácil. Em 3, 4, né? Agora imagine em 100, 200, 300, milhares. Assim? Por quê? Porque hoje sim existe um movimento muito forte em trabalhar o individualismo. As pessoas são muito individualistas, não é? E Deus não trabalha dessa forma. Até mesmo quando o Senhor Jesus vai resumir os mandamentos, né? Toda a lei lá, Jesus vai dar uma resumida naquela lei e vai jogar em 2 mandamentos. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, ele vai dizer, o segundo é semelhante. Semelhante, ele vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Comunhão, irmãos. Amar o próximo é comunhão. E o mundo trabalha no individualismo, né? Cada um para si e Deus para todos, não é assim? Cada um para si e Deus para todos. E se eu estou bem, o meu próximo que fique sendo meu próximo lá, né? Meu próximo bem distante de mim. É melhor assim, não é? Por quê? Porque há um individualismo muito grande no coração. Hoje as pessoas não pensam que se essa atitude minha vai prejudicar alguém, eu estou sendo prejudicado. Se essa forma de eu viver não está colaborando para o bem-estar do meu irmão, das pessoas que estão à minha volta, então eu estou sendo um objeto que não está servindo a Deus, porque eu estou prejudicando alguém. Quando Deus trabalha comigo e trabalha com você, Deus quer abençoar as pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque muitas vezes parece que há uma engrenagem que não gira, há uma engrenagem que não roda, porque
a Bíblia diz uma coisa, eu vivo outra, eu não consigo, parece que não dá certo, parece que não é verdade o que está escrito, e vira uma engrenagem que não consegue girar. E a gente tem que parar e pensar, por que essa engrenagem não está girando? Por que essa engrenagem não está dando os graus lá que é necessário dar? Então a gente tem que começar a fazer uma autoavaliação. E a ceia fala disso, a ceia fala, examine-se o homem a si mesmo. Ele tem que começar a se examinar dentro de nós como estamos vivendo. E as nossas atitudes para onde está nos levando. O que está sendo produzido à nossa volta através das nossas vidas. E a minha, a sua vida, as nossas vidas, tem que começar a produzir o reino de Deus. Tem que começar a produzir as bênçãos de Deus. Como o Salmo 133 diz aqui, que ó quão bom, agradável é que os irmãos vivam, né? Que os irmãos estejam unidos, estejam juntos. Porque quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção. Deus ordena a vitória, começa a descer óleo pela cabeça, e vai descendo, ou seja, vai vir a presença, vai vir a unção, vai vir a graça de Deus. Isso é comunhão. Nós precisamos dessa comunhão, queridos. Nós precisamos estar unidos nisso, né? Como a palavra de Deus diz, vai lá para o livro de Atos, Atos capítulo 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Atos capítulo 2, o versículo 1. A Bíblia diz assim, Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar. Fala de estarmos juntos. Fala de comunhão, fala de estarmos buscando, estarmos unidos, juntos. Tem muita gente que às vezes está no mesmo lugar, mas não está junto. Está no mesmo lugar, mas não está junto com aquilo que está acontecendo ali. Às vezes está no mesmo lugar, mas a cabeça está em outro, o pensamento está em outro. Está bem distante daquilo. Agora, Atos 2:1 diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O fato de estar juntos, reunidos, atraiu a presença do Espírito de Deus, atraiu o poder de Deus, atraiu a bênção de Deus, atraiu o mover de Deus para aquele lugar, queridos. Muitas vezes a gente pensa que, nossa, aquele pregador, nossa, ele que prega, o poder vem, o mover vem. Não, irmãos, quem traz o poder de Deus é quando nós estamos reunidos com o mesmo propósito. Quem traz a presença de Deus, quem traz o mover de Deus, a graça de Deus para nossas vidas, é quando nós estamos em comunhão, juntos, reunidos no mesmo lugar e buscamos a presença de Deus. E buscamos a unção de Deus. Não é o pregador, não é o grupo de louvor, não é ninguém. É o próprio Deus que vem. É a presença de Deus, é o próprio Espírito que vem. Por quê? Porque nós estamos juntos, unidos, comunhão, mesa, então se manifesta a presença do Espírito. Amém? Por isso que quando uma das estratégias do inimigo é quando as pessoas têm algum tipo de problema, alguma dificuldade, o primeiro sentimento que vem no coração das pessoas é se afastar da igreja, não é? Eu não estou dizendo que a igreja é o lugar, a igreja só ali que Deus se manifesta, só ali que Deus faz. Não é isso não, irmãos. Eu entendo muito bem essa questão de igreja. Mas uma das estratégias, pensa aí no seu coração se não é essa. Quando acontece qualquer coisa, a primeira estratégia que vem no nosso coração é: eu não vou mais na igreja. E a gente tem que questionar por que vem esse primeiro pensamento. Por que é tão difícil a gente permanecer dentro de uma igreja, irmãos? É fácil permanecer dentro de uma igreja? É fácil você sair da sua casa, vir para um culto,
Ainda que Deus te dê uma boa casa, uma noite de sono gostosa, você dormiu num colchão bom, né? Dormiu no travesseiro da NASA lá, que é maciozão, gostosão, né? Se tá calorzinho, você tem um ventiladorzinho para rodar, um ar-condicionado, né? Deus te deu tudo isso, te deu um carro para você levantar de manhã, pegar o carro, né? Um carro bom, bonito, tá meio calorzinho, você liga o ar, vem com o ar-condicionado até a igreja. Deus te deu tudo isso, e com tudo isso, como é difícil a gente vir na igreja, não é? Como é difícil, por quê? Porque quando nós estamos na igreja, quando nós nos unimos, quando nós estamos em comunhão, como nós vamos cear juntos, queridos, vem revelação, nossos olhos são abertos. Nós começamos a reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas, quem é Jesus na nossa caminhada, quem é Jesus no nosso dia a dia. Os nossos olhos são abertos. E essas coisas que vêm aí, né? Essas coisas que vêm para atrapalhar, dificultar, porque a Bíblia mesmo diz, né? 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, uma estratégia do inimigo é cegar as pessoas para que elas não enxerguem. E nessa cegueira elas vão fazendo coisas, vão se posicionando, vão tendo atitudes, e nessa cegueira vão se distanciando cada vez mais do Senhor. Por quê? Porque é uma estratégia do inimigo. Por isso que quando Jesus chegou naquele lugar, sentou na mesa com aqueles homens, ele foi partir o pão. Na hora que ele foi partir o pão, os olhos daqueles homens foram abertos. Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram quem é Jesus. Quando nós temos a revelação, quando nós reconhecemos quem é Jesus nas nossas vidas, nós não temos outro lugar para ficar, queridos. Não tem outro lugar nesse mundo que possa nos acolher, a não ser a presença de Jesus. É como um cântico que a gente canta aqui, né? Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. Não é verdade? Nós não cantamos isso? Por quê? Porque quando nós estamos lá na presença, quando nós temos a revelação, nossos olhos foram abertos, nós temos comunhão, os nossos olhos estão abertos, nós não sabemos viver em outro lugar. Você já foi em um lugar assim que você sentiu assim, um peixe fora d'água? Eu já fui em um lugar assim e falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Olhar aquela situação, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas por respeito, por família, você tem que ir, você tem que estar, né? Faz parte, vamos dizer assim. Mas é como se a gente estivesse fora d'água, um peixe fora d'água. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com a presença de Jesus. Estamos tão acostumados a sentir essa unção que nós sentimos aqui nessa manhã. Sentir esse mover da presença de Deus, do Espírito, a graça de Deus, o mover de Deus. Ele é tão maravilhoso, Ele faz tão bem para a gente. Ele abre os nossos olhos, nos fortalece de uma forma tão gostosa, que a gente já não sabe viver em outro lugar. Por mais que o mundo queira atrair a gente não consegue ficar mais. Porque o nosso coração está no Senhor. Amém, queridos? Todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz, no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E nessa manhã, antes de nós sentarmos à mesa, nós vamos sentar à mesa com o Senhor nessa manhã. Vamos comer do pão, beber do cálice. Nós vamos participar da ceia. E nós vamos ter nossos olhos abertos. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito. E nessa manhã, eu quero profetizar nesse lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Para a gente terminar, Efésios 5,18. E que a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Amém? A palavra de Deus, não vos embriagueis com vinho. O vinho aqui fala de algo humano, algo terreno, algo físico, algo comum. E ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos
do Espírito. E esse mas, fala assim, mas, repita aí comigo, mas, enchei-vos. Ou seja, você pode estar cheio, você pode estar cheinho, mas vai ter um espaço para mais de Deus para a tua vida. Você pode estar cheio da unção de Deus, mas vai ter um espaço para Deus colocar mais na sua vida. Sempre vai ter mas enchei-vos do Espírito. Tem dia que a gente está, irmãos, como o carro, né? Já entrou na reserva, a luzinha já acendeu e já andamos bastante com ele na reserva, está quase, fala, Jesus, eu preciso chegar no posto. Eu tenho esse costume, às vezes eu passo, não dá tempo de abastecer, eu falo, se eu parar para abastecer, eu vou perder meu compromisso, então eu vou deixar abastecer depois. Aí eu vou, a hora que eu venho, meu Deus. E meu carro marca certinho, queridos. Às vezes, um dia eu cheguei em casa, dava para andar 4 quilômetros. Da minha casa no posto, acho que dá 4 quilômetros. Eu quase peguei um galãozinho que eu tenho lá no quartinho lá de gasolina e falei, acho que vou levar porque vai acabar no caminho. Mas fui com aquele cuidado, nem acelerar, não acelerava, deixava para ir na maciota. A hora que eu entrei no posto, falei, obrigado, Jesus, que eu não fiquei na estrada. Tem dia que a gente está assim, não é? Tem dia que espiritualmente a gente está assim. Tem dia que a gente tá na reserva, está quase acabando. Aí a gente para um pouquinho, vai lá no posto celestial, a gasolina mais barata que existe, de graça. E fala, Jesus, enche o tanque. E Jesus fala, vamos completar esse negócio aí. A gente vem numa reunião de oração, Jesus fala, vou completar o tanque. Tchau. A gente vem num culto, Jesus fala, vou completar o tanque. A gente para lá na nossa casa, quer saber de uma coisa? Eu vou lá para o meu quarto, eu vou orar. A gente vai lá para o quarto, fecha a porta, eu vou orar e Jesus vem, tchau, enche o tanque. Assim que nós precisamos, queridos. Não deixa a sua gasolina acabar. Não deixa a gasolina acabar da sua vida. Sempre para um pouquinho. Arruma um posto e abastece. Abastece. E como no carro a gente tem que estar abastecendo constantemente, né? Com a vida com Deus também, irmãos. Não dá para encher o tanque. Começo do ano, vem no culto, enche o tanque e fala, agora, 2023, meu tanque está cheinho. Não vai dar. A gente tem que encher constantemente. Amém? E isso nós precisamos. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar. Vamos fazer como em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos estavam ansiando, todos estavam desejosos da presença do Espírito de Deus. Da presença do próprio Deus. Que nessa manhã o desejo do teu coração seja, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter meus olhos abertos, Senhor. Eu quero ter meus olhos abertos. Eu não quero mais andar aí conversando sobre Jesus, falando sobre Jesus, até mesmo pregando sobre Jesus. Eu quero fazer isso, mas eu quero ter meus olhos abertos. Eu quero enxergar o Senhor. Eu quero reconhecer o Senhor na minha vida. Eu quero reconhecer a presença do Senhor comigo. E essa presença, esse abrir dos olhos vai trazer revelação, vai trazer a revelação do próprio Jesus, do próprio Deus para dentro de você, para dentro de você. E você vai ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, queremos orar. Quero convidar aqui o grupo de louvor também, para eles subirem aqui já. Em seguida nós vamos participar da ceia. Nós vamos sentar à mesa com Jesus. E sentar à mesa, né? Nós vamos participar da ceia, sentar à mesa, é partir o pão junto com Jesus. E a presença, os nossos olhos, querido, nós vamos reconhecer quem é Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja nessa manhã. Teu povo, Senhor. Nós estamos todos reunidos aqui, Senhor. Nós logo mais vamos sentar à mesa contigo. E em nome de Jesus eu quero abençoar a vida de cada irmão, cada irmã que está nesse lugar. Que os olhos sejam abertos nessa manhã. E que cada um de nós sejamos cheios do teu Espírito, Pai.
cheios da tua presença, cheios da unção, da graça do Senhor nas nossas vidas, Pai. Abençoa, meu Deus, cada irmão, cada irmã que está nesse local nessa manhã, e que os nossos olhos espirituais sejam abertos agora, e que nós possamos reconhecer Jesus, reconhecer a presença do Senhor neste lugar, a presença do Senhor nas nossas vidas, e que o teu Espírito comece a encher vidas aqui nessa manhã, comece a encher vasos aqui nesta manhã. Ó Deus, que todos os vasos sejam cheios nessa manhã, que todos os vasos sejam cheios da tua presença nessa manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu abençoo e libero, Senhor, o teu poder sobre cada vida aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Nós vamos participar da ceia e eu quero fazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava orando ontem de madrugada, e quando eu estava orando pela ceia, o Espírito Santo imprimiu algumas coisas no meu espírito, e eu quero fazer isso nessa manhã. Então eu quero chamar aqui já os casais lá que estão escalados para servir a ceia. Possa vir aqui já. E nós vamos, irmãos, nós vamos participar da ceia, nós vamos pegar o cálice, nós vamos pegar o pão. E o que o Espírito Santo falou comigo é que o pão, o cálice, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Ele não é o corpo, ele não é o sangue de Jesus. O corpo de Jesus, Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, e Jesus está sentado à destra da majestade nas alturas. Mas Jesus, Ele mesmo, Ele pegou o pão e Ele partiu, e Ele disse para os seus discípulos: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Depois Ele pegou o cálice, Ele falou: esse cálice é o sangue de uma nova aliança. Então o pão e o cálice, eles representam o corpo e o sangue de Jesus. E quando nós vamos fazer uso desse pão e desse cálice, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, é como se nós estivéssemos sentados à mesa com o próprio Jesus. E quando nós formos comer o pão e formos beber o cálice, isso foi o que o Espírito Santo falou comigo, os nossos olhos vão se abrir para algo novo de Deus nas nossas vidas. Os nossos olhos vão se abrir para algo novo de Deus conosco, como igreja, como povo de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Os nossos olhos vão se abrir para coisas que nós não estamos conseguindo enxergar, mas nós vamos começar a ver. Nós vamos começar a enxergar coisas que até então nós não estávamos enxergando. Os nossos olhos vão se abrir para um novo mover de Deus conosco, para o novo mover das coisas espirituais nas nossas vidas, nas nossa caminhada. As coisas vão começar a dar direção, as coisas vão começar a ter mais clareza para você poder caminhar, para você poder manter a sua vida espiritual sempre ativa. As coisas vão começar a ficar mais claras. Então, a única advertência que a Bíblia dá sobre a ceia, ela fala assim: aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente, come e bebe para sua própria condenação. E o que é comer e beber o cálice indignamente? Porque tudo que Deus instituiu, Deus não instituiu para dar problema, para trazer alguma coisa ruim para nós. Não, pelo contrário. Tudo que Deus instituiu tem um objetivo. O objetivo é fazer de nós pessoas melhores, é fazer de nós pessoas mais próximas dele, mais semelhante a ele,
Por isso, quando ele criou o homem lá, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele quer que você seja mais semelhante a ele. E tudo que ele fez, tudo que ele proporcionou, é para que nós sejamos mais semelhante a ele. E comer indignamente é você comer sabendo que aquilo que você pratica, que você está vivendo, é errado. A Bíblia diz que aquilo não está correto. Mas mesmo sabendo que é errado, você diz assim: olha, eu não quero mudar. Eu já conversei com pessoas falam assim: ó, mesmo que Deus descesse aqui e falasse comigo, eu não mudaria. E eu falei: então, meu filho, Deus te abençoe e vai em paz. Eu não tenho o que fazer com você. Não tenho o que fazer. E comer indignamente é saber que está fazendo algo errado e não quer mudança. Senhor, eu estou errado, eu sei que eu estou errado, mas eu quero viver no erro, eu quero continuar dessa forma. Então é melhor não comer, queridos, porque vai ser só um pão, um cálice. Não vai ter benefício, não vai surtir nada de bom para você. Agora, isso é comer indignamente. Agora também, por outro lado, nós não somos perfeitos. Por isso a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e depois coma da ceia. O desejo de Jesus é que a gente chegue para Ele, ainda que a gente está com um problema, a gente está fazendo alguma coisa que não está do agrado dEle, mas a gente fala: Jesus, me perdoa e me ajuda a superar isso que eu estou vivendo. Me ajuda a mudar, Senhor. Me ajuda a viver uma vida reta, uma vida de acordo com a Tua vontade. Porque nós não somos perfeitos. E a Bíblia fala: examine-se o homem. Então, quando eu faço essa autoavaliação e eu tenho alguma coisa errada, eu peço perdão. E aí eu participo da ceia, porque Jesus quer que você participe da ceia. Jesus não quer que você fale assim: ah, eu estou na igreja já há um tempo, mas eu não participo porque eu sou indigno de participar. Jesus não quer isso para você, meu amado. Você ficar constrangido na hora da ceia. Jesus não quer isso para você. Jesus quer que você se acerte com Ele. Se tiver algo que precisa acertar, acerte. Mas participa. Senhor, eu preciso participar dessa ceia. Eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me dê forças, eu preciso que o Senhor me capacite, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, porque eu não quero mais ficar constrangido diante da ceia. E nessa manhã, queridos, quando a gente pega lá a ceia em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23, muito conhecido da ceia, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A ceia é o momento mais expressivo de entrega. De entrega. Porque é diferente de andar com Jesus e de se entregar a Jesus. E a palavra de Deus não fala de andar, fala de se entregar. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário. Ele se entregou totalmente na cruz do Calvário. O que você, o que nós precisamos é nos entregar totalmente a Deus. É nos entregar totalmente a Jesus. Por isso a ceia começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É entrega, irmãos. Não é ficar com carta na manga, não é ficar, será que não é? É se entregar. E quando nós nos entregamos, nós deixamos de nos preocupar com tudo. Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu me entrego. Eu me entrego, Senhor. Eu não quero mais lutar, não quero mais me esforçar contra nada, eu só quero me entregar a Ti. Como nós lemos lá em Provérbio: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. E a ceia fala no momento de entrega. Jesus se entregou por você. E o que Ele espera de você é que você se entregue a Ele. O justo se entregando pelo injusto. Agora, os justificados se entregando para aquele que o justificou na cruz do Calvário. Isso é ceia, meu amado. Isso é ceia.
E nessa manhã, Jesus quer abrir os teus olhos. Jesus quer que você tenha a revelação dele, para que você o conheça cada dia mais, para que você possa desfrutar da presença dele cada dia mais. E nós vamos orar, nós vamos abençoar esses elementos. E a partir do momento que nós abençoarmos esses elementos, então eles passarão a ser a ceia do Senhor. Os elementos que representam corpo e sangue de Jesus. Nós vamos orar, vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esses elementos. O pão, o cálice, que simboliza o corpo, e o sangue que Jesus entregou por nós na cruz do Calvário. Nós abençoamos os elementos e declaramos que a partir de agora eles passam a ser a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos vão estar aqui servindo a ceia. Eu quero convidar você a vir receber o pão, receber o cálice, mas você não voltar para o seu lugar. Você se arrumar aqui na frente, aqui, ó. Esse espaço é grande, bem amplo. Você vai se arrumar num canto aqui, vai ficar aqui, tá bom? Todos nós vamos ficar aqui. E você, que talvez diga assim, olha, eu não vou lá participar da ceia. Eu quero fazer um apelo para você. Eu quero fazer um apelo para você, nesse momento, vir aqui à frente também. E arrumar um lugarzinho aqui e ficar aqui. Depois nós vamos cantar um cântico e aí eu vou ministrar o que os Espíritos falam comigo, tá bom? Você está convidado a participar da ceia do Senhor. Você que tem Jesus como teu Senhor, teu Salvador, venha participar. Venha receber o cálice, receber o pão. E fica aqui na frente, arruma um lugarzinho aí. Quiser ficar aqui na escada, onde você quiser ficar, mas vamos ficar aqui por aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono no céu. Digno ao Cordeiro. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
Glória a Deus. Nesse momento, queridos, feche seus olhos. Nesse momento você está à mesa com Jesus. Você está à mesa com Jesus. E o texto que nós lemos no começo diz assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Você já recebeu o pão aí nas suas mãos. Nós já abençoamos o pão. Versículo 31 diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Espírito Santo, nós estamos à mesa contigo. Temos o pão aqui nas nossas mãos. Abra os nossos olhos agora, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui à mesa contigo nessa manhã. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. E agora, pegue o pão. Nós vamos comer o pão. E em seguida, nós vamos beber o cálice. Então vamos comer juntos e beber o cálice juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra diz que então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Senhor, eu te peço que os nossos olhos já estão abertos, que cada um de nós agora possa reconhecer o Senhor, possamos ver o Senhor como realmente o Senhor é.